Saúde os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a separar esse tempo agora para louvarmos e adorarmos o nosso Deus de todo o nosso coração, amém? Irmãos, antes de iniciarmos o nosso culto, gostaria de dar alguns avisos, certo? O primeiro deles é que os irmãos continuem a acompanhar e a compartilhar as nossas transmissões, certo? Para que chegue mais e mais aos corações daqueles que não conhecem o nosso Deus e que mais famílias sejam edificadas com a sua palavra. Amém? Aqueles irmãos também que queiram contribuir com a cesta básica, é só entrar em contato comigo ou com o diácono Vinícius, que estaremos indo na casa dos irmãos para buscar esses alimentos. Amém? Entre em contato conosco ou pelo telefone, nos ligando ou via WhatsApp, certo? Irmãos, também gostaríamos de agradecer a fidelidade de vocês por nos ajudarmos, certo? Com a cesta básica, por ajudar a casa do nosso Deus com a cesta básica, com os dízimos, com as ofertas, certo? É de grande importância essa ajuda na casa do nosso Deus. Nós gostaríamos de agradecer a fidelidade dos irmãos. Amém? Para darmos início ao nosso culto, irmãos, gostaria de pedir para vocês abrirem a palavra do nosso Deus em Efésios 4, dos versículos 17 ao 24. Efésios 4, de 17 a 24. Vamos ler? A santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Irmãos, que por amor de Deus, nós somos nova criatura, certo? Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz para que sejamos nova criatura, certo? Por esse motivo, a gente deve se esquecer de como nós andávamos sem Cristo, certo? E que sejamos a diferença nesse mundo e que nos tornemos e que mostremos às pessoas do mundo que nós somos nova criatura, que nós somos transformados, modificados diariamente por Deus, certo? Pelas mãos do nosso Deus, certo? E que sejamos testemunho dessa nova criatura, sejamos testemunhas de Deus aqui na Terra. Como eu disse, como nós somos transformados, que sejamos luz, que mostremos através do nosso testemunho essa transformação que Deus faz em nós. Amém? E também gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em Efésios 12, 1 e 2. Efésios 12, 1 e 2. Amém? Leiamos a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, que nós, como eu já disse, nós somos transformados por Deus diariamente. Essa transformação muitas vezes não é fácil, mas ela é necessária. E que possamos confiar em Deus, porque Ele sempre faz o melhor em nossas vidas. Essa transformação é sempre para o melhor. Amém? E aqui fala para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como aqui na palavra fala, a perfeita vontade de Deus. Então essa transformação é segundo a vontade dele, certo? E que ela é agradável e perfeita. Amém, irmãos? Que possamos confiar no nosso Deus, confiar nessa transformação que Ele faz em nós.
porque ela é necessária e ela nos transforma mais e mais para sermos iguais a Cristo. Amém? Continuando, irmãos, após a leitura da nossa palavra, vamos entoar o hino número 336, Transformação. Cantemos. Após o hino, irmãos, vamos fazer uma oração? Senhor, te agradecemos primeiramente, Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, por todos os dias cuidar de nós, Pai. Te agradecemos, Pai, por cuidar de nós, por sermos modificados, Pai. Te agradecemos por essa transformação que o Senhor faz na minha vida e na vida dos seus filhos, Senhor. Te pedimos, Pai, perdão também por muitas vezes não entender essa transformação que o Senhor faz em nós, muitas vezes não entendermos a sua vontade, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que essa vontade é a melhor em nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Pai, que continue nos abençoando, que continue cuidando de nós, Pai, para que nós continuemos andando na sua palavra, Pai, na sua verdade, Senhor. Te agradecemos, te pedimos, Pai, perdão, e te pedimos, Pai, misericórdia em nossas vidas, Pai, que possamos entender, Pai, a sua palavra, entender a sua vontade hoje e sempre, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido agora, irmãos, a equipe de louvor, que estará entoando cânticos de louvor ao nosso Deus. Amém? Aquele que sonda o meu interior me conhece por
sei por dentro tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho roubou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Passo agora, irmãos, a palavra ao diácono Júnior, lá da congregação do Nova Lima, que trará a mensagem desta noite. Olá, saúdo a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Também quero agradecer ao pastor Bento pelo convite de compartilhar a palavra de Deus nesse momento. E também trago um abraço virtual dos irmãos da congregação Nova Lima a todos vocês. A Bíblia ela é cheia de ilustrações e essas ilustrações elas nos ajudam a entender a palavra de Deus. É interessante também que as ilustrações foram utilizadas numa época em que o povo precisava de exemplos que fossem do seu cotidiano.
né? Então, eu vou citar alguns dos exemplos de ilustrações que a Bíblia nos traz para facilitar o aprendizado e foram usadas também para facilitar o aprendizado do povo de Deus ao longo do tempo. Por exemplo, lá no Salmo 119, a palavra de Deus é referida como a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, como sendo algo que ilumina a nossa vida, que nos mostra a direção. Usa uma figura muito interessante, né? Que é uma iluminação num momento escuro, e assim é para a nossa vida também. João Batista se referiu aos fariseus como raça de víboras, ou seja, era uma forma do povo entender que, na visão dele, os fariseus eram tão perigosos, tão peçonhentos quanto as serpentes, né? Quanto as víboras. Então, era uma forma também de comunicar ao povo, né? E o termo lavoura de Deus, que eu particularmente gosto muito ao se referir à Igreja de Cristo, né? O bom perfume de Cristo, né, também sendo utilizado, essa forma para se referir a todos aqueles que são salvos. E as parábolas de Jesus, né, usam linguagens extremamente figuradas, né? Por exemplo, a parábola do joio e do trigo, né, que no momento da colheita apenas o trigo vai ser colhido e o joio vai ser queimado, se referindo também à questão da salvação de todos aqueles que decidiram aceitar, aqueles que aceitaram o plano de salvação. E a parábola da ovelha perdida, olha que maravilha, né? O pastor deixa as 99 em segurança e vai buscar aquela que está afastada. E também a nós, a todos os cristãos, nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Olha que ilustração fantástica, né? O sal para dar o tempero e a luz também para iluminar o nosso mundo. Então a Bíblia é cheia de parábolas, e eu gostaria de parábolas e ilustrações, e eu gostaria de usar uma delas para a gente fazer a nossa meditação nesse momento de culto. E a ilustração que me fala muito ao coração e que eu tenho realmente um apreço bastante interessante, porque também é uma palavra de encorajamento, é uma palavra também de transformação, está lá em Jeremias 18, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha que ilustração fantástica, sendo comparado o povo de Deus como um barro na mão de um oleiro. Olha que maravilha. E era uma forma também muito prática, muito simples do povo de Deus entender essa mensagem, né? A olaria era uma atividade comum na época de Jesus, né? Nos tempos bíblicos. Então, era uma forma de comunicar, uma forma de entender. Então, eu gostaria de falar com vocês, nessa mensagem, um pouquinho sobre essa questão do vaso e do oleiro, né? Trazer para vocês o que fala o meu coração com relação a essa mensagem. E o primeiro aspecto que me chama muito a atenção é a questão do barro, que serve como matéria-prima para se fazer o vaso. E o que é o barro, né? O barro não tem valor. Você nunca ouviu falar de um país invadir um outro país para conquistar o barro daquele país. A gente ouviu falar em guerras por petróleo, por armas, por territórios, mas e por barro? Você já ouviu alguma história? Fala assim: olha, entraram na minha casa e levaram todo o meu barro. Não, o barro, ele é algo sem valor, ele é algo que não tem assim grandes requisitos, e é encontrado, se você pensar um pouquinho, onde que é encontrado o barro? O barro, via de regra, ele é encontrado em lugares inóspitos, em lugares sujos, principalmente nos brejos, né? Então, o barro é um produto sem valor e que ele é encontrado nos lugares, às vezes, mais difíceis, né? E o que você encontra no brejo também, né? Imagina uma situação pantanosa, uma situação bem de beira de rio, né? Lá você tem cobra, sapo, sujeiras,
é frio durante a noite, é escuro. Então o barro, na verdade, ele está condicionado a uma condição realmente de degradação, de lugares em que você não tem esperança, não tem vida, né? Ou seja, está renegado a ficar no brejo. Só que o texto que a gente leu fala assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Então, não poderemos nós também um dia na vida termos sido barro ou estarmos numa condição de barro? Então, todo indivíduo que está vivendo, às vezes, numa situação de brejo emocional, de brejo espiritual, ele é um barro. As pessoas que estão afastadas, as pessoas que vivem no medo, na angústia, nos vícios, na insegurança, na falta de direção e sentido para a sua vida, aquelas pessoas que não encontraram um verdadeiro sentido para a sua vida, nem mesmo encontraram uma salvação naquele que oferece uma salvação plena, eles podem ser considerados barros, né? Como uma pessoa que realmente está vivendo as suas angústias, as suas aflições, né? Afastadas de Deus, né? Lá em Efésios 2:1 diz assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu posso parafrasear dizendo o seguinte: nós estávamos no brejo em nossos delitos e pecados, ou seja, enquanto nós estávamos afastados de Deus, ou enquanto você está afastado de Deus, você está realmente vivendo esses dias de barro num brejo, ou seja, enfrentando lutas, enfrentando dores, enfrentando angústias, principalmente a grande angústia de um sentido pleno para a vida. Então o barro ele acaba tendo esse sentido, né, de algo que precisa ser encontrado, ser transformado. E é interessante que o barro ele não tem valor lá no brejo, mas a partir do momento que o oleiro ele vai lá com a sua mão, ele recolhe esse barro, ele traz para a sua oficina, né, traz para a sua olaria, esse barro começa a ter algum valor. Ele foi encontrado, assim também como Deus, quando nos busca lá na perdição, nos busca lá nos lugares inóspitos, nos lugares sujos da vida, ele tem a condição de nos trazer para um ambiente melhor, e aí começa uma grande fase de transformação. Então essa mensagem ela é muito rica nesse sentido. Então todo aquele que está perdido, todo aquele que precisa de uma razão de viver, ele pode ser comparado a um barro que não foi encontrado. Mas a partir do momento que você foi encontrado pelo Criador, se começa uma grande transformação na sua vida. E por onde começa essa transformação? Imagina que o barro ele foi lá coletado lá no brejo, e esse barro está agora na olaria para ser transformado. E aí começa um trabalho lento, porém zeloso, né? O oleiro tem que tirar as impurezas desse barro, tem que tirar as folhas, as sujeiras, tem que tirar eventuais pedras para que ele possa ser trabalhado. Da mesma forma na nossa vida, quando a gente tem um encontro com o Criador, ele começa a mudar a nossa vida, tentando tirar realmente tudo aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento com Deus, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições. Então, assim como o oleiro, começa um grande trabalho de transformação na nossa vida. E assim como no barro, né, essas retiradas, às vezes elas são doloridas para alguns, né? Pessoas que precisam perdoar, pessoas que precisam reencontrar um sentido para a sua vida. Então, depois de tirar as impurezas, esse barro começa a ser amassado, para depois ele ir para as rodas, para começar a dar forma para se criar um vaso, né? Então, o fato do Criador também começar a tirar as nossas imperfeições, por vezes elas são doloridas, por vezes elas são, você pode sentir um processo de renovação, de transformação, mas para aqueles que estão presos nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas angústias, talvez isso seja um processo mais dolorido. Mas, entretanto, é um processo gradual e que ele visa a sua transformação. E é interessante que no verso 4, né, diz que o vaso que estava sendo construído se quebrou e aí foi necessário recomeçar o processo. Em outras traduções bíblicas diz o seguinte, que o barro que estava sendo trabalhado se corrompeu.
né? Se corrompeu, ou seja, não manteve o processo de recuperação, de mudança, né? Em alguns momentos também, nessa transformação, às vezes as pessoas querem desistir. As pessoas acham que é uma tarefa pesada demais andar nos caminhos do Senhor. E aí o texto diz que o processo precisa recomeçar. E esse recomeço às vezes também é dolorido. Por quê? Porque você tem que recomeçar, reconhecer os seus erros, começar a pedir perdão pelas suas falhas, perdoar pessoas que às vezes te magoaram, perdoar pessoas ou pedir perdão a pessoas que às vezes você magoou. Então o oleiro ele não desiste do barro, né? Mas é um processo que pode ser dolorido, mas entretanto é um processo de transformação. Outra característica interessante é a questão do barro não ter um querer. Por exemplo, não tem como o oleiro pegar o barro, começar a trabalhar com ele e de uma hora para outra o barro olhar para o oleiro e falar assim: olha, eu quero ser um vaso quadrado, não um vaso redondo. Como se o barro tivesse autoridade sobre si mesmo. Então, nesse processo de transformação, nós como barro temos que confiar que o oleiro está fazendo o melhor por nós, nessa transformação, nessa mudança de vida. Então, deixemos o nosso querer nas mãos do grande oleiro para que ele possa fazer essa transformação. E essa transformação vai ser boa, essa transformação vai ser realmente verdadeira, vai ser autêntica, é uma forma realmente de resgatar esse barro que estava perdido, que estava lá no brejo, para se transformar num vaso, né? E o que é o vaso, né? O vaso é o resultado final da obra de um grande artesão, né? Então, aquele barro que não tinha valor, aquele barro que estava renegado ao brejo, ele está sendo transformado. E aí começa a surgir das mãos do artesão uma obra-prima que aí sim tem valor. Então, todos nós, quando somos transformados pelo Criador, quando Deus coloca a sua mão sobre nós, nos resgata dos brejos da vida, nos resgata de uma perdição eterna, para nos conceder uma salvação plena, Ele está fazendo uma grande obra nas nossas vidas. E como eu disse, às vezes essa grande obra ela é dolorida, às vezes ela é um momento de transformação, de alegria, de encontro com o Criador. Mas em ambas as situações é para o bem e para a transformação do indivíduo. Inclusive o vaso, à medida que vai ficando pronto, ele vai mudando as características físicas do barro. Inclusive depois de queimado, né, muda completamente, né? Depois do barro, já com a forma de vaso ir para o forno, ele se torna uma estrutura firme, ele se torna uma estrutura impermeável, se torna uma estrutura inclusive com grande valor. E assim também é na nossa vida, né? A partir do momento que Deus nos transforma, nós nos transformamos também enquanto indivíduos. Nós também temos condições de sermos pessoas mais firmes na fé, temos condições de sermos pessoas com outras características que possam realmente influenciar outras pessoas. E qual que é o valor desse vaso, né, que era um barro lá no passado e que foi transformado lentamente pelo artesão? Esse vaso tem um valor impagável. O preço dele custou a vida de um inocente. Esse inocente morreu para que eu e você pudéssemos ser transformados em vaso e esse vaso ter uma utilidade e ter uma vida eterna. Outra característica, né, é que quando o artesão faz um vaso, eles ficam até parecidos, mas não existe um vaso idêntico ao outro. Eles são próximos. Então, cada vida tem uma história, cada vida tem uma transformação, cada vida tem um encontro especial com o oleiro. E esse oleiro faz o melhor para essa vida. Então, acredite realmente que essa transformação vai te fazer uma pessoa melhor, vai fazer com que você tenha realmente valor aos olhos de Deus, que você tenha realmente condições de ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que você era no passado. Haverão lutas? Haverão dificuldades? Certamente. A grande diferença é que você sabe que tem alguém que intercede por ti, alguém que te ajuda nas tuas lutas, nas tuas aflições,
e nas suas angústias, e acima de tudo, a certeza de uma vida eterna, plena, junto ao Pai. Então essa é a proposta. E por fim, o vaso, ele é uma decoração, ele é um elemento de adorno, um elemento que faz com que embeleze o ambiente. Então, todo aquele que foi transformado pelo grande oleiro também é uma pessoa que deve adornar o ambiente que está. A sua casa, a escola, o local de trabalho, que você faça a diferença, que as pessoas vejam em você um vaso transformado, um barro transformado em vaso, que você influencie, que você possa se diferenciar, que você possa de fato adornar o seu ambiente, e esse ambiente, esse adorno possa conduzir as pessoas também ao encontro com o grande oleiro, né? O grande oleiro é o próprio Deus que transforma as nossas vidas. Que essa mensagem, né, entre no seu coração, que essa mensagem sirva para a sua edificação e produza transformação na sua vida e na minha vida. Novamente agradeço ao pastor Bento pelo convite e gostaria de orar por vocês, de orar por todos nós nesse momento. Feche os seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer o grande oleiro. Obrigado porque o Senhor tem transformado vidas desde o princípio de tudo. E que essa palavra também, ela possa encontrar o coração daqueles que precisam também de uma transformação, que leve esse encontro, que leve a mudança de vida. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, que esteja sobre cada igreja aqui na face da terra. Muito obrigado pela oportunidade de estudar e meditar na Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então Deus abençoe a todos, foi uma grande satisfação poder compartilhar da palavra de Deus com essa amada igreja. Fiquem com Deus. Irmãos, após essa palavra edificante em nossa vida, gostaríamos de agradecer ao diácono Júnior, que trouxe a palavra para nós nessa noite. Irmão, que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, da sua esposa, das suas filhas, amém? Que Deus continue também abençoando grandemente a Igreja do Nova Lima e seus membros, amém? Deus os abençoe. Gostaria também de agradecer, irmãos, àqueles que estão assistindo ao nosso culto agora, agradecer a todos que têm nos acompanhado, certo? E que Deus abençoe a vida de vocês e a semana de vocês, amém? Para finalizarmos, irmãos, gostaria que os irmãos cantassem conosco o hino 221, um vaso de bênção, e logo mais o pastor Bento fará a oração final e trará a bênção, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos e boa semana a todos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor.
uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Chegamos em mais um final de um culto, irmãos. Continue assistindo o culto, continue compartilhando, continue a nos acompanhar. Que Deus abençoe a igreja reunida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Esteja, Deus, conosco, com teu povo, Deus, que reunido nesse momento, Senhor, pede a intervenção do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse dia. Agradecemos, Senhor, pela palavra, pelo pregador, e que nós possamos sempre estarmos atentos, Senhor, a ouvir a tua palavra, porque é ela que fala com o teu povo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.